Capítulo 18. Multiplicam-se as bênçãos. Já pela manhã do dia seguinte, quando nem bem haviam começado a atividade, na modesta estalagem, segundo a rotina normal, os dois enviados de Jesus foram surpreendidos pelo proprietário, que os procurava confuso e surpreendido. Zacarias, estão falando lá fora que aqui se encontram dois enviados de Deus que fazem milagres. Por acaso vocês receberam algum forasteiro que eu não tenha visto chegar? Não, meu senhor, respondeu Zacarias com um olhar curioso e divertido, diante da apreensão do homem pouco afeito às coisas divinas. Mas quem será que são, pois lá fora estão dizendo que eles estão por aqui? Bem, meu senhor, os únicos novatos que há por aqui somos eu e Josué. Realmente, nós estamos aqui em Nazaré cumprindo uma tarefa que nos foi determinada por Jesus, a fim de que se anunciasse o reino de Deus. Mas temos feito isso depois que termina o trabalho. Não somos enviados de Deus fazendo milagres espalhafatosos por aí. Quer dizer então que as pessoas que estão lá fora podem estar confundindo vocês com esses milagreiros fajutos que andam por aí enganando os outros? Vendo que o homem não entendia o que poderia estar acontecendo, Zacarias respondeu: talvez pode ser que esteja acontecendo isso. No entanto, a estas alturas, o vozerio lá na parte da frente, onde se localizava a entrada da estalagem, começou a crescer, e isso fez com que os dois que entabulavam esta conversação na parte dos fundos, próximo ao quartinho, fossem até lá ver o que estava acontecendo. Quando chegaram, para a surpresa dos dois, o salão modesto onde estavam acostumados a permanecer bêbados, pessoas de má índole, faladores e intrigueiros de todos os tipos, estava quase que lotado de pessoas das mais diversas idades e apresentando os mais variados problemas de saúde. Para todos os homens da estalagem, aquilo foi uma surpresa. Muitos deles estavam ajoelhados, reverentes e emocionados. Afinal, antes que Zacarias e o proprietário para lá se dirigissem, Josué, que havia se encarregado de levar Caleb até o local onde passaria o dia esperando a chegada do entardecer, como no dia anterior, regressando para a estalagem, teve a sua atenção atraída pelo número de pessoas que estavam à porta tentando entrar. Ao se aproximar e perguntar do que se tratava aquela aglomeração na entrada da estalagem, foi imediatamente reconhecido pelas pessoas que começaram a algazarra. É ele! Ele chegou! Está aqui o profeta do milagre! Essas foram as expressões de euforia do povo que estava lá em busca dele e de Zacarias. Naturalmente, Josué se viu confundido pelo entusiasmo das pessoas, pois em momento algum havia sido dito a elas que eles eram profetas ou coisa parecida. Afinal, tirando a melhora de Caleb, nenhuma outra ação miraculosa tinha ocorrido. Estavam apenas atendendo os que sofriam e encaminhando-os para suas casas com o conforto da esperança no novo reino em nome de Jesus. Deu um sorriso amarelo e começou a entrar pedindo licença, como se estivesse pronto a fugir para o interior da estalagem. Mas o povo que permitiu a sua entrada lá no pequeno salão da frente não deixaria espaço para que ele dali saísse, pois não havia como passar. Velhos, crianças, mães desesperadas, pessoas feridentas, enfim, ali se congregava uma pequena multidão que queria encontrar-se com os dois profetas do milagre. Essa foi a cena que Zacarias e Saul, o dono da estalagem, presenciaram quando entraram, espremidos, no mesmo lugar onde se encontrava Josué. Com a entrada de Zacarias, então, a turba se agitou ainda mais, pois muitos diziam: lá está o outro, o milagreiro que curou Caleb, o velho que estava pronto para ser enterrado, de tão doente e corroído pelo tempo. Dizia um, enquanto o outro completava afirmando: eu mesmo vi quando ele ergueu os olhos em oração e saiu dele alguma coisa que curou Caleb.
Vendo que a situação poderia ficar descontrolada, tomando a frente e a iniciativa diante de um Saul aparvalhado pela circunstância absolutamente imprevista, Zacarias falou em voz alta pedindo silêncio. Meus irmãos, que as bênçãos de Jesus possam recair sobre todos vocês. Estamos aqui em nosso modesto dever de trabalhar para não sermos pesados ao nosso irmão, que nos recebeu. E por isso peço a todos que respeitem esse local que pertence a Saul e que deve ser protegido de todo tumulto. Eu e Josué estamos felizes por vê-los, mas não entendemos esta peregrinação assim tão cedo, já que nosso compromisso para com todos foi o de voltarmos hoje à noite ao local de nossos encontros e lá continuarmos nossas conversas. Mas é muita gente doente que quer conhecer vocês e esperar até a noite é impossível, depois dos milagres que aconteceram, falou um dos mais inflamados. Eu sei que a dor é muito difícil de suportar, mas não imagino de que milagres vocês estão falando, já que nós apenas oramos e abraçamos a todos antes de nos despedirmos na noite de ontem. Tomando a palavra espontaneamente, um deles atirou ao solo uma velha muleta improvisada e disse: Meu senhor, não sei o que aconteceu, nem entendo os mecanismos das coisas, mas sei que depois que vocês me abraçaram ontem, quando voltava para o buraco onde me abrigo, fui sentindo uma coisa diferente dentro de mim e quase que sem pensar, percebi que minha perna direita, há muitos anos imobilizada e fraca, estava caminhando com a mesma naturalidade da outra perna, confundindo minha cabeça, já de há muito acostumada a usar a muleta em seu lugar. Pensei que era algum problema de minhas ideias, mas, para minha surpresa, deixei cair esse apoio ao solo e continuei de pé. Improvisei passos pequenos e a perna me obedeceu sem qualquer vacilação. Estava curado, meu senhor. Curado como nunca pensei que estivesse um dia depois de tantos anos. Qual o remédio que tomei? Nenhum, além do abraço e da mensagem de vocês. Essa muleta aí no chão é a minha testemunha. Vendo o efeito de suas palavras, outra mulher ajoelhada levantou-se e disse com emoção: Vejo minhas pernas enroladas nessas faixas imundas. Eram as feridas que me maltratavam há mais de 10 anos. Agora vejam só isto. E ao dizer, começou a retirar aqueles trapos imundos e atirou-os por cima da muleta. Não havia nenhum vestígio das feridas, restando tão somente uma marca na pele, apontando que ali havia uma cicatriz recente e de grandes proporções. Quando vocês tocaram na minha ferida ontem à noite, senti uma imediata sensação de alívio e frescor, mas não imaginava que pudesse acontecer isso aqui. Fui para minha casinha e durante a noite tive um sonho maravilhoso, no qual eu me encontrava com um ser luminoso que me estendia as mãos e que perguntava se eu queria ficar boa para tratar dos outros que sofriam. Eu respondi que se eu me curasse um dia, iria fazer de tudo para ajudar os que não tinham tido a mesma sorte que eu. Então ele sorriu e me beijou a testa, e eu, no próprio sonho, parece que dormi. Acordei não sei quanto tempo depois e uma coceira insuportável me atingia as duas pernas. Comecei a esfregar uma na outra sem perceber que a dor que eu sentia, ao mais simples toque, me impediria de fazer aquilo que estava fazendo agora, sem mesmo pensar. Assim que me dei conta disso, afastei as bandagens à procura da ferida e encontrei só isso, pele nova e nenhum sinal das purulentas secreções. Diante de outro testemunho, Josué e Zacarias passaram a compreender que na noite anterior, conquanto nenhum dos ouvintes tivesse se curado de imediato, a maioria tinha recebido um grande benefício que nem eles mesmos imaginavam ser possível. Naturalmente, depois que regressaram às suas casas, os efeitos da ação magnética se fizeram sentir.
Ao mesmo tempo, a grande caravana da esperança, composta de espíritos elevados que acompanhavam os emissários de Jesus, se incumbia de tratar os enfermos, aproveitando-se do clima de renovação que as palavras dos seus enviados despertavam no interior das criaturas. Reforçadas com o resultado obtido depois da pregação, que era demonstração do poder de Deus e da capacidade amorosa dos dois emissários, a mensagem do novo reino surgia aos seus olhos não mais como promessas interesseiras ou de uma nova religião que os escravizaria aos seus rituais e às suas cobranças. Era uma forma de ver a vida sem qualquer interesse pessoal, modesta e divorciada de todas as retribuições humanas, que não prometia milagres nem favores especiais, mas que, aos que desejassem encontrá-los de boa vontade, a porta do reino de Deus estava aberta. E todos os que, na multidão da noite anterior, foram beneficiados com a melhora ou a cura, não fizeram outra coisa senão alardeá-la por todos os cantos e a todos os estropiados da grande família humana, que se estabelecia em Nazaré, informando que ali estavam 2 profetas que faziam milagres. Naturalmente, não fora isso que Josué e Zacarias haviam dito durante as suas conversas junto aos doentes. No entanto, quem ia se importar com as questões semânticas de tão pouca relevância diante dos fatos objetivos da cura? Para o povo, quem curava ali eram Zacarias e Josué. Por isso, simplificando as coisas, a maioria ignorante considerava-os como os profetas milagreiros. Vendo isso, desse modo, Zacarias voltou a falar. Grande é o poder de Deus, meus irmãos, que como pai se condoeu de seus filhos e curou suas enfermidades. No entanto, queremos que saibam que quem tem esse poder não somos nós, miseráveis criaturas a serviço da causa. Quem o possui, além do Pai que está nos céus, é Jesus, que nos enviou para falarmos do reino de amor que se está implantando no coração dos homens. Não espalhem por aí que somos nós os profetas do milagre. O único profeta vivo que está aqui na terra hoje passou muitos anos vivendo nessas ruelas, conversando com as pessoas que não lhe davam crédito, e teve que sair daqui para que sua tarefa pudesse começar. É esse o Messias enviado, filho do carpinteiro José e de Maria, sua esposa. A turba ouvia em silêncio, mas no fundo de todos eles o que importava é que estavam curados e traziam outros para serem igualmente tratados pelos 2 visitantes. Todos nós estamos felizes com as melhoras, mas elas foram produzidas por Deus e pela fé que vocês mesmos tiveram. No entanto, como esta nossa irmã disse, não basta ter a pele renovada, é preciso ajudar os outros, dividindo o benefício e o pão com os que sofrem, pois, de outra forma, como o Mestre sempre nos ensinou, se voltássemos a pecar, coisa pior poderia nos acontecer. Quanto ao nosso programa para hoje, está confirmado que iremos à noite até o mesmo lugar e nos encontraremos lá, pois todas as coisas têm que ter o seu tempo e o seu local. Não temos o direito de perturbar o sossego de Saul, que nos acolheu com carinho e consideração, nem de seu negócio. Por isso, peço a todos que se retirem, que meditem durante o resto do dia no que é que desejam das próprias vidas, se buscam uma cura de corpos, mas estão dispostos a fazer o bem pelos outros na cura verdadeira do espírito. Mais tarde nos encontraremos e conversaremos novamente. Vendo que as pessoas não desejavam arredar o pé dali, Zacarias foi mais incisivo. Se não acatarem o nosso pedido, não iremos como prometemos, e hoje mesmo eu e Josué partiremos daqui para levarmos a palavra do Senhor a outras cidades que também merecem escutá-la e a aceitarão com mais obediência. A palavra firme do enviado de Jesus fez o efeito necessário, já que as pessoas começaram a se mover em direção à rua, não sem uma certa irresignação,
mas atendendo ao pedido de Zacarias com a finalidade de não perderem a oportunidade de ambos estarem à noite junto dos enfermos. Tal procedimento acertado permitiu que Saul tivesse a sua estalagem reordenada e, ao mesmo tempo, propiciou que o povo que lá estava visse com os seus próprios olhos que as duas criaturas que haviam sido as portadoras das bênçãos eram verdadeiras e estavam ali, prometendo um novo encontro para a noite que não tardaria. Assim, muitos que não haviam acreditado na existência deles, pois não os haviam visto nos 2 dias anteriores, passaram a ver que era verdade. E assim a notícia correu mais rápida do que antes nas casinhas pobres, nas locas e taperas infectas, nos arrebaldes afastados. Como a cidade estava inflada pela chegada de Pilatos e dos que queriam vê-lo, muitos peregrinos de fora ali se achavam e da mesma maneira foram informados pelo mais eficiente jornal circulante em qualquer cidade, a fofoca, de que ali estavam Josué e Zacarias, que faziam milagres em nome de Deus e de Jesus. Aproveitando a oportunidade por já terem inclusive ouvido falar de Jesus em outras localidades, muitos se deram ao trabalho de voltar aos seus lugares de origem, nas cercanias de Nazaré, para buscar parentes, amigos, conhecidos, a fim de que naquela noite eles pudessem estar ali e aproveitar a passagem da luz pela região das trevas. As autoridades de Nazaré, no entanto, estavam muito preocupadas com Pilatos para darem importância aos rumores que já lhes chegava aos ouvidos e gastavam o seu tempo disponível em agrados e na lisonja barata com que queriam comprar o reino do mundo perante a autoridade romana. Assim, desde a noite anterior, Pilatos fora cercado por essas raposas criadas, acostumadas a negociar a própria alma, desde que daí retirassem algum ganho, que viam no governador o caminho para que se locupletassem em negociatas que o povo jamais saberia ou teria certeza. Pilatos, por sua vez, sabia da importância da boa vizinhança com tais indivíduos, que assim dariam prova de submissão a Roma e acatamento às determinações do império. Por isso, na noite anterior, quando da recepção oficial ao governador, inúmeros personagens importantes e de alma obscurecida pelos interesses rasteiros se reuniram no local destinado à cerimônia. Os sacerdotes compareceram carregando luxuosa caixa de madeira ornamentada, na qual levavam o pagamento devido a Pilatos pela sua garantia de independência religiosa, permitindo que as raposas seguissem tomando conta do galinheiro e usufruindo tais práticas. Era uma modesta quantia, perto daquela que eles auferiam nas práticas religiosas, mas ainda assim era considerável montante que era recebido pelos asseclas de Pilatos, e que a este informavam dos andamentos de seus negócios. Além disso, os fariseus da cidade se aprestavam em lhe oferecer os melhores pratos e os melhores vinhos da região, conduzindo o governador para o perigoso terreno da quase embriaguez, na qual sabiam que seria mais fácil obter novas concessões ou favores do governante. E quando já estava no ponto e já se tinha comprometido com as negociatas mais sórdidas, que incluía a perseguição pessoal de pessoas inocentes, cujos bens eram cobiçados por algum importante líder da raça, de maneira hipócrita e formalista, os judeus mais influentes iam se retirando para deixar somente os seus subalternos, a fim de que pudessem dar seguimento à recepção na parte que tanto era apreciada por Pilatos, quando da apresentação das mulheres, algumas jovens, outras trajadas sedutoramente, outras preparadas para sua diversão, como já se explicara anteriormente. Tudo isso era feito sutilmente, como que se estivessem tão somente apresentando ao procurador da Judéia
os exemplos da beleza pura da raça judia, a fim de que ele conhecesse melhor os frutos mais bem talhados que aquela região poderia produzir na árvore da beleza feminina. No entanto, todos sabiam que dali em diante a festa estava prestes a se aproximar muito dos festins romanos, tão ao gosto dos que viviam na metrópole e que lhes parecia normal e apreciável. Todavia, para espanto dos organizadores, naquela noite o governador não se deixou seduzir por nenhuma oferta especial. Com a sua maneira labiosa, Pilatos admirou a todas, agradeceu-lhes a presença, presenteou a muitas com objetos de valor e beleza, e ao término de algumas horas retirou-se para sua moradia, prometendo voltar na noite seguinte para que continuassem os encontros. Essa foi uma atitude inusitada na vida daquele homem, acostumado aos processos sensuais, como arena, onde colocava sua capacidade à prova, e de onde geralmente saía como vencedor das batalhas, não se importando que coisas ou quantas mulheres haviam sido sacrificadas para o seu prazer e satisfação. Na verdade, nenhuma daquelas mulheres se aproximava da beleza de Lívia que não lhe saía da cabeça. Apesar de serem belas criaturas que o traje especial e os recursos da estética da época tornavam mais atraentes, nenhuma delas apresentava a magia que Lívia produzira em seu íntimo, não conseguindo estabelecer qualquer maneira de contato com elas, apesar de não ter deixado de se sentir o varão destemido de todos os tempos. Para os que organizaram o evento, aquele foi o primeiro no qual o governador não se deixou envolver fisicamente com nenhuma das mulheres que lhe foram apresentadas, o que acabou gerando uma grande preocupação em todos eles, por acharem que isso seria uma demonstração de desgosto para com os tipos que lhe haviam sido oferecidos. Na realidade, todos ali tinham medo que Pilatos deixasse de se encantar com a região, pois isso lhes tiraria o trunfo de terem como agir sobre o governador, que por sua vez sabia que o jogo era esse e que ele também o jogava com as cartas do interesse para retirar todas as vantagens que pudesse. Os sacerdotes foram noticiados da conduta de Pilatos, assim como os hipócritas fariseus, que se reuniram logo pela manhã para discutirem o assunto. Todavia, da noite anterior já haviam colhido muitas coisas. Os sacerdotes obtiveram uma renovação de sua autoridade perante o povo. Da mesma maneira que muitos dos interesseiros seguidores dos rituais da velha lei haviam conseguido a autorização para confiscarem propriedades, conseguindo levar a Pilatos as moções que haviam preparado à sua maneira, para prejudicar pessoas que desejavam exterminar do seu convívio desafetos pessoais e outras situações que lhes eram interessantes junto do governador. Assim como teriam novo encontro no dia seguinte, logo pela manhã, puseram-se a conversar sobre a melhor maneira de encantar o governador, propiciando-lhe mais prazeres para que seu espírito, amolecido pelas sensações, mais lhes fosse favorável nas questões que apresentariam no segundo encontro marcado para a próxima noite. Não é preciso dizer que durante o dia Pilatos buscava inteirar-se das negociatas realizadas pelos seus fiéis ajudantes, através das quais ia arrecadando mais valores, não para o patrimônio do império, mas para sua própria caixa pessoal. Também não é preciso mencionar que isso era conseguido na medida em que os seus ajudantes também usufruíam da inescrupulosa maneira de governar, pois obtinham um pagamento generoso por sua participação, além do fato de se verem reconhecidos dentre os mais próximos do todo-poderoso governador da Judéia. As criaturas estão sempre submissas às suas ambições, e por isso a conduta que adotavam perdia os contornos da licitude
para ser vista como política necessária diante de uma região tão difícil e cheia de desafios. Como estavam se beneficiando e como faziam parte do séquito oficial, os que se colocavam a serviço de uma causa tão mesquinha acreditavam que isso fazia parte da política oficial de Roma, que lhes permitia extorquir, vilipendiar, enriquecer para que se mantivessem fiéis aos ideais do império, mesmo tão afastados dos prazeres da capital. Com tais justificativas, Pilatos ia se mantendo cada vez mais cercado de auxiliares manhosos, mas fiéis que, quanto mais assim se conduzissem, mais subiriam na vida e ganhariam recursos que lhes garantiriam, por sua vez, uma velhice mais tranquila. Nenhum deles tinha noção de responsabilidade pessoal diante do furto ou da conduta que tiravam dos outros aquilo que não era devido. E vendo-se com tais liberdades, muitos deles se aproveitavam dessa máquina perversa para realizarem as coisas à sua maneira, conseguindo obter vantagens pessoais que passavam desconhecidas de seus superiores, tão só pelo fato de fazerem parte da corte de Pilatos. Se é verdade que naquela noite o governador não aceitou nenhuma das mulheres que lhe foram apresentadas, isso não significou que todas foram reconduzidas às suas casas para retomarem suas vidas. Algumas delas caíram nas graças dos seus mais chegados auxiliares, e ainda que o chefe não as tivesse reverenciado com a sua atenção masculina, eles o fariam com os instintos inferiores que lhes predominavam no caráter. Assim, à luz do dia, os seus servidores fiéis se incumbiam de visitar negociantes abastados de Nazaré que tinham contas a acertar com o governador e na tarefa de recolherem as boas-vindas eram induzidos a presentear Pilatos com bens ou valores que poderiam lhes comprar a paz e a gratidão por mais algum tempo. Era uma máquina de corrupção, cujas engrenagens eram homens inescrupulosos e que ia sendo lubrificada pelo dinheiro que fazia com que as peças se movessem mais rapidamente. O comércio de interesses era muito grande e tido quase que como normal na estrutura social que eles próprios haviam criado. Longe da capital imperial, Pilatos se sentia autorizado a se comportar da maneira como melhor lhe cabia. Periodicamente, remetia a Tibério as correspondências protocolares e relatórios oficiais, nos quais tudo estava correndo bem, prestando contas de valores e arrecadações, dando a saber das situações políticas e religiosas daquele ambiente sempre conturbado e rebelde. E, no entanto, seus procedimentos verdadeiros drenavam dos cofres das pessoas e do próprio império valiosos recursos que iam sendo acumulados em seu próprio patrimônio, empobrecendo a todos os demais e abrindo cicatrizes profundas na alma dos povos conquistados, que de maneira sofrida iam sentindo as investidas dos poderosos conquistadores, que lhes davam pouca coisa e ainda por cima lhes tiravam muito mais. O governador, no entanto, ansiava pelo retorno de seu emissário junto a Públio, dando-lhe a conhecer a sua chegada a Nazaré, na esperança de que pudessem se reencontrar o mais depressa possível. Tal resposta tardava a chegar, e assim a insatisfação de Pilatos crescia e o distanciava de todos os seus antigos interesses. O dia se encaminhava para o ocaso e Zacarias e Josué se desdobravam na estalagem sob os olhos vigilantes de Saul, que agora não sabia como se comportar diante das duas quase celebridades que estavam sob seus cuidados. Seria melhor mandá-los embora para se evitar problemas? Perguntava-se ele ao mesmo tempo em que sua veia de negociante lhe dizia que aqueles dois homens eram uma mina de ouro para seu interesse de ganhar dinheiro fácil, pois atrairiam mais e mais clientes ao seu estabelecimento. Confuso com tal emaranhado de ideias, no qual estavam o medo de confusão e o desejo de ganhar, egoísmo e ambição,
Saul se mostrou disposto a acompanhá-los naquela noite, desinteressadamente para ver o que ocorria. No fundo, desejava confirmar com seus olhos a capacidade de Zacarias e Josué, para que melhor planejasse a sua estratégia, ao mesmo tempo em que seria conhecido por todos como o homem que abrigava os milagreiros e a quem deveriam todos os interessados procurar para que chegassem até eles. Era maneira de tirar vantagem da situação, como pensava fazer todas as vezes que era defrontado por algum desafio ou novidade. Naquela noite, fechou a estalagem e com Zacarias e Josué, que se fizeram acompanhar por Caleb, que os esperava mais à frente, rumaram para a reunião, ao mesmo tempo em que Pilatos, deixando sua mansão nos arredores, voltava para a cidade, onde continuaria os seus encontros sociais, como já vimos acima. O coração de todos ia apertado e ansioso, pois a cena da estalagem logo pela manhã daquele dia havia sido muito forte para que não se interessassem pelos seus desdobramentos. Saul carregava cifrão nos olhos. Caleb seguia orgulhoso de estar com os dois novos amigos e ser o testemunho vivo da primeira cura ali realizada. Zacarias e Josué se entreolhavam e, sem precisarem dizer nada, recorriam a Jesus para que nenhum amparo lhes faltasse diante dos desafios daquela noite importante para todos eles. Antes que se aproximassem do local e que fossem vistos pelos enfermos, pararam sob uma ramagem espessa e pediram silêncio aos outros dois companheiros, solicitando-lhes que os acompanhassem em uma oração por suas misérias humanas e pelas forças do reino de Deus que eles iriam anunciar mais uma vez. Assim, diante do novo desafio, novamente a elevação ao Pai, de onde efetivamente todas as bênçãos se originavam, e a Jesus, que era tudo para eles e a quem se submeteriam sem qualquer senão ou fraqueza. A oração foi rápida, mas emocionante para seus corações. Caleb vibrava de alegria e Saul estava confundido com os novos conceitos de amor, fraternidade, desprendimento que acabara de escutar do próprio Zacarias, que orara e a quem competiria falar naquela noite aos ouvintes ansiosos.